Você pode levantar as suas mãos para o céu e dizer: Espírito, aleluia, que glória, em verdade. O que viemos fazer aqui? Te adoramos, te adoramos. Xandarai, diga: Rei dos Reis. E o quê? Aleluia. Aleluia.
dar, os nossos pastores, pelo preço que ele paga por esse povo, porque onde vemos existimos na presença do Senhor. Nós não temos como recompensar vocês, mas que o Senhor recompense. Que Ele coloque uma crescente, mais uma pedra na coroa de vocês. Para vamos começar, quero convidar a irmã Eira para adorar o primeiro hino da harpa e logo em seguida a irmã Jonilde. Glória a Deus! Aleluia, Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. No salve da igreja, Pai do Senhor. Amém. Amém. Aleluia, Jesus. Vou louvar o hino da harpa 15. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Oh, quão grande, ó quão cego andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Aleluia! Mas do céu ele desceu, e seu sangue verteu, pra salvar o tão pobre pecador. Aleluia! Foi na cruz.
Senhor. Vamos continuar adorando ao nome do Senhor nessa noite, minhas irmãs, com o hino de número 305. Soldados somos de Jesus e campeões do bem da luz, nos exércitos de Deus, batalhamos pelos céus, cantando vamos combater o vil pecado e seu poder. A batalha ganha está, a vitória Deus nos dá. Breve vamos terminar a batalha aqui e para sempre descansar com Jesus ali. Todos os que são fiel ao bom capitão hão de receber lauréis como galardão. Levai escudo sim da fé, pois a peleja dura é, mas promessas temos nós de jamais lutarmos sós. A flecha do mal não temer, mas combater até vencer. Olha os campeões pros céus, a vitória vem de Deus. Breve vamos terminar a batalha aqui e para sempre descansar com Jesus ali. Todos os que são fiéis ao bom capitão hão de receber lauréis como galardão. Se alguém cansado se encontrar, sem forças para pelejar, o Senhor quer te ajudar a vitória a alcançar. O mal vencendo avançai, hinos a Jesus cantai, e da salvação falai, almas ao Senhor levai. Breve vamos terminar a batalha aqui e para sempre descansar com Jesus ali. Todos os que são fiel ao bom capitão hão de receber lauréis como galardão. E agradeço a oportunidade. Glória a Deus, agora a oportunidade é a irmã Bruna. Glória a Deus, aleluia. Que atmosfera, né, meus irmãos? Glória a Deus, aleluia. Quem teve o privilégio de estar aqui Glória a ontem Deus, aleluia. pode falar que foi uma bênção. Glória a E Deus. que vocês que não estiveram aqui ontem, que possam sentir, através das nossas vidas que estivermos, o quanto Deus derramou neste lugar. Que culto maravilhoso, que dia de Deus maravilhoso. Foi extraordinário estar aqui na presença dele, meus irmãos. Meus irmãos, como é Deus, né?
Essa semana todos os dias eu faço meu devocional e essa semana eu li essa passagem da Bíblia e pensei assim, meu Deus, se eu receber a oportunidade, eu vou lá e vou falar ela, vou ler ela com os irmãos. E hoje eu amanheci muito ruim mesmo. Tomei um coquetel, por isso eu estou aqui de pé. E quando a missionária me mandou a mensagem, eu pensei assim, eu não vou aceitar o convite. Aí o Senhor me fez lembrar, mas você tem que chamar. Glória a Deus. E você colocou a mão no arado. Aleluia. Por isso, ide e pregar meu evangelho. Aleluia. Abri as vossas Bíblias em 1 Pedro, capítulo 1. Glória a Deus. Dos versículos 17 ao 25, vamos ler de forma alternada, conforme Aleluia, Deus. 1 Pedro, capítulo 1, do versículo 17 ao 25. Glória a Deus. Glória a Deus. Esperai pelos outros, né? Amém. Todos encontraram? Amém. E se invocais por Pai, aquele que sem acepção de pessoas julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo de vossa peregrinação, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, com prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa bandeira de viver em comparação que recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nestes últimos tempos, por amor de vós. E por ele credes em Deus, que ressuscitou dos mortos, e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivesse em Deus. Purificando a vossa alma na obediência à verdade, para que não vai cada mal, não fingindo, amai-vos ardentemente uns aos outros, com coração puro. Sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus viva e que permanece para sempre. Porque toda a carne é como a erva, e toda a glória do homem como a flor da erva. Secou-se a erva e caiu a sua flor. Mas, todos juntos, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. Glória a Deus! Aleluia! Senhor nosso Deus, muito obrigada, Senhor, por mais um dia na tua presença, Senhor. Obrigada, Senhor, por essa tua palavra, Senhor. Obrigado por falar conosco dia após dia, Senhor. Obrigado por derramar as tuas bênçãos. Obrigado por aquele teu sangue precioso, Senhor, que foi derramado na tua casa. Nós não merecemos, Senhor. Foi de graça, é pela graça, Senhor. Senhor, mais vale um dia nos teus atos, na tua presença, do que 1000 anos lá fora, Senhor. Senhor, fica nossos pés na rocha, Senhor. O Senhor é a rocha, Senhor. Continua falando conosco mais uma vez. Que tudo que for falado aqui, que for ministrado, é para a tua honra, Deus. É para a tua glória, é para a tua exaltação, para o teu louvor, Senhor. Que a alegria, Senhor, que nós vivemos aqui na tua casa, Senhor, não é uma alegria passageira, Senhor. Não é a alegria que o mundo dá, Senhor. É a verdadeira alegria que só o Senhor pode dar. Nós te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. O Senhor já se faz presente, meus irmãos, nessa terra. Deus já está presente, já vem falando com nós. Nós estamos ouvindo atentos para ouvir aquilo que Ele está falando com a igreja. Amém? Agora eu vou abrir a oportunidade para nós irmos juntos, Cordeirinhos de Cristo. Depois uma cidade El Shaddai. Logo em seguida, mulheres que oram. Glória a Deus. Aleluia.
visitantes nessa noite, eu quero convidar com alegria, com satisfação, aleluia, todos os nossos amados irmãos que são visitantes e queiram ficar de pé para a igreja lhe recepcionar nessa noite. Amém? Glória a Jesus. Todos os visitantes ficam em pé, por favor. Glória a Deus. Que bênção. Deus é maravilhoso. Deus é fiel. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Uma graça nossa, né? Uma graça. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Amém? Mais alguém nessa noite? Glória a Deus. Eu, juntamente com essa igreja linda, abençoada, vamos ficar de pé, como nós costumamos receber os nossos queridos e amados visitantes. Vamos, igreja, ficarmos de pé. Glória a Jesus, aleluia. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Como é que nós dizemos, igreja? Sejam bem-vindos em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é o dono da igreja. E vamos lá! Visitantes, sejam bem-vindos. Sua presença. Sai do seu lugar, vem receber os visitantes. Aleluia! Estamos dizendo que essa igreja anda boa. Ei, visitantes! Visitantes, volte outra vez. Sua presença é um prazer. E com que Jesus Cristo ama vocês. Aplauda, exalta o nome do Senhor. Glória a Deus. Eu saúdo a igreja com a paz do Senhor Jesus. Quem está alegre com Jesus, levante a mão e diga glória a Deus. Maravilha. Agora saia do seu lugar e vá até o teu irmão e a tua irmã e dê a paz do Senhor Jesus para ele, para ela. Faça isso. Esse é o momento da igreja andar dentro do templo. Aleluia. Saia do seu lugar, vá até o teu irmão, a tua irmã. Dê a paz do Senhor Jesus para ele, para ela. Dê um aperto de mão. Isso. A paz do Senhor. Aqui. A paz do Senhor. Senhor. Glória a Deus, a paz do Senhor, a paz do Senhor aqui, varão, a paz do Senhor, minha irmã, a paz do Senhor, irmã Dinéia, a paz do Senhor, glória a Deus, faça isso, dê um abraço no teu irmão, um abraço na sua irmã, diga para ele, olha, para mim é uma grande, uma imensa satisfação estar congregando com você nesta noite. Irmão Aguinaldo, a paz do Senhor, glória a Deus, aleluia, isso. Pode sair do seu lugar, Diácono Fábio, a paz do Senhor, Deus abençoe. Irmão Tiago, Deus abençoe, a paz do Senhor, glória a Deus. A paz do Senhor, Mandário, varão, a paz do Senhor, aleluia. Isso, olha aí, as crianças também, que bênção. A paz do Senhor, Mandário, glória a Deus. Está se cumprindo a palavra de Deus, a paz do Senhor, não é? A paz do Senhor, paz do Senhor, aê. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. Onde há união entre os irmãos, no Salmo de número 133 está descrito que a bênção de Deus desce sobre a cabeça de cada um para a glória e louvor do nome de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Amém? Nós já vamos estar orando ao Senhor, apresentando a vida da irmã Evelyn. Pai Senhor, irmã Sara, Deus abençoe em nome de Jesus. Ela vai estar ministrando a palavra do Senhor nesta noite. Aleluia. Círculo de oração, mulheres que oram. Oh glória. Cadê as irmãs do círculo de oração aqui? Cadê as irmãs pentecostal aí? Levante a mão e diga glória a Deus. Oh glória. Maravilha. E ore, irmãs. Continue orando, tá? Ore por você mesmo. Ore as casadas. Ore pelo esposo. Tá bom? Nós somos atribulados mesmo. Desde a fundação, desde Adão. Tá bom? E você, irmã casada, suporte o teu esposo. Nós somos atribulados assim mesmo, mas nós amamos a nossa esposa. Amamos de verdade, olha aí. Já deu o brado dele ali. Não é isso? Cadê os varões casados? Levanta a mão, deixa eu ver. Só os casados. Quem não é casado, dá licença. É só os casados agora. Glória a Deus. O apóstolo do Senhor Jesus disse assim para nós: olha, vocês
Ame, mas ame mesmo a esposa de vocês. E veja que Cristo deu a vida pela igreja dele. Assim, o esposo tem que amar a esposa. Amém? Ame, mas ame mesmo de com força, sem pena e sem dó. Jesus se doou para a igreja. O esposo também tem que fazer isso. Doar-se, amando, protegendo, dedicando-se a Cristo Jesus. E se está cuidando da esposa, se dedicando a ela, saiba que também está se dedicando a Jesus. Eu vou falar de novo para as irmãs aí. Vocês ora, tá? Uma casada, ora para o seu esposo. Seu esposo é atribuladinho, igual o esposo da irmã Eva, a pregadora dessa noite. É igualzinho, não muda nada. Como falam eles, muda só o endereço e o nome. Os personagens são os mesmos. Tem as mesmas práticas, os mesmos pitis e chiliques, tá bom? Uns são mais exagerados, outros são medianos, outros são menor, mas é a mesma coisa. E as solteiras, ore ao Senhor. Se você deseja casar, ore para Jesus. Eu quero um esposo abençoado. Eu quero andar do lado de um homem de Deus. Amém? Levante a tua mão. E Jesus vai te entregar. A irmã Evelyn pediu e Jesus deu para ela. Aleluia. Eu pedi uma boa esposa. Desde a minha pouca idade, desde a minha juventude. Senhor, eu não sei quando é que eu vou casar, mas quando eu casar, eu quero casar com uma mulher que é uma bênção, que me ajude na obra de Deus. Quero casar. E eu falei para Jesus assim, ó, se o Senhor quiser, se possível for, não tem problema nenhum ela ser mais usada do que eu sou usado pelo teu Espírito. E os irmãos sabem, né? Perto da baixinha, o negãozão aqui como poeira, né? Quando ela está no altar, que é só a graça de Deus. Isso é maravilhoso. Se alguém tem que se orgulhar de alguma coisa, eu me orgulho disso. Em primeiro lugar, minha salvação e a esposa abençoada que Jesus me deu. Levante a mão. Levante a mão. Ore, bendito Deus e eterno Pai. Graças te damos, ó poderoso Salvador, por essa oportunidade que o Senhor nos dá de estar mais uma vez na tua casa. Não estamos aqui porque somos os melhores, os mais capazes, nada disso. É porque o Senhor nos viu e nos amou primeiro. E aqui estamos e queremos, Senhor amado, receber a tua vontade agora, segundo é a ministração da tua palavra e do teu evangelho. Fala ao nosso coração. E que depois de ouvirmos a tua palavra, Pai, venhamos saber o que fazer, como decidir, para a glória e louvor do teu nome. Eu te peço que a tua palavra venha sobre nós e produza o mesmo resultado, aleluia, que sempre tem sido em nossa vida, desde quando começamos a servir ao Senhor. Oramos te agradecendo, no nome de Jesus. Quem pode, diga amém. 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 Glória a Deus, aleluia. Mais uma vez cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Quem trouxe a Bíblia Sagrada? Glória a Deus. O segundo livro do Antigo Testamento. Glória a Jesus. Alguém sabe qual é? É Marcos, não? Glória a Deus. Livro do Êxodo. Glória a Jesus. Quantos meus irmãos procuram, quero ensinar a Deus por essa grandiosa oportunidade de estar ministrando a poderosa palavra no culto dirigido pelo ciclo de oração das mulheres que oram. Glória a Jesus. E carregamos esse título, Mulheres que Oram, porque verdadeiramente oramos e buscamos a face do Deus vivo. Quero louvar a Deus pela vida do pastor da igreja, que é meu esposo. Glória a Jesus. Deus te abençoe. Glória a Deus. Muitíssimamente. Alguém viu ele contando a bênção aqui sábado, né? Pois ainda não dividiu a bênção. Eu nem sei quanto é. Ele disse que eu nem vou saber. Misericórdia, meu pastor. Ó. Mão fechada. Glória a Jesus. Você que trouxe a Bíblia Sagrada, quero louvar a Deus pela vida dos nossos queridos amados irmãos que nos visitam nessa noite. Sejam bem-vindas, minhas queridas, minhas irmãs lá atrás, aleluia, aqui na frente. Que bênção recebê-las vocês aqui. E já os que estão na casa, que Deus nos abençoe nessa noite, aleluia. Que todos os louvores que foram entoados nessa noite, vocês prestaram atenção? Que tem uma concordância
de Deus nessa noite para os nossos corações? Aleluia. O livro do Êxodo, capítulo, é o capítulo de número 31. Glória a Jesus. Aleluia. Eu queria que você abrisse a Bíblia Sagrada e mantesse ela aberta. O livro do Êxodo, capítulo de número 31. Glória a Jesus. Louvado e agradecido seja o nome de Deus. Aleluia. Quem encontrou a palavra do Senhor, diga eu. Quem não encontrou, diga eu também. Diga, dá tempo. Glória a Deus. Que diz assim, versículo de número 1, eu queria que a igreja lesse, eu vou ler o versículo de número 2. Vamos lá? Capítulo de número 31 e o versículo de número 1. Vamos lá? Depois falou o Senhor a Moisés, dizendo: Eis que eu tenho chamado por nome. Como está o nome aí na sua Bíblia? Israel. Como está o nome aí na sua Bíblia? Israel. Versículo de número 3. Aleluia. Vamos lá, toda a igreja em concordância. Vamos lá. E o enchi do Espírito de o quê? De entendimento. Versículo de número 4. Vamos lá. Para inventar invenções e trabalhar em ouro, em prata, em cobre e em lavramento de todas. Para fazer o quê? Para fazer o quê? Você pode curvar a sua cabeça, não perante a mim, mas perante a Deus neste exato momento. Silêncio, silêncio neste exato momento. É eu que farei essa oração por todos vocês. Senhor, essa foi a palavra que o Senhor me deu aproximadamente 30 dias. E durante, Senhor, o dia de ontem, no dia com Deus, o Senhor só confirmou ao meu coração. E eis que estamos aqui, Senhor amado. Alguns dos teus servos estiveram presentes, outros não conseguiram chegar, mas nós que estávamos aqui, estamos, Senhor amado, ainda mais. Alabacantaraya. Orebaxão de carabacandaraya. Com as nossas lamparinas abastecida pelo teu azeite. E hoje, Senhor, nessa noite, o Senhor está nos dando a oportunidade de dividir esse azeite. Não, você não entendeu, aleluia. Nessa noite, Deus está te dando a oportunidade de partilhar, de compartilhar com o irmão que está do seu lado, da direita, da esquerda. Alguém entende o que Deus está falando nessa noite? Aleluia! Agora eu queria que só os homens levantassem as mãos para os céus. Cadê os homens? Homens, aleluia. Aleluia, você mesmo, homem, que Deus está dizendo, aleluia. Foi Deus que te chamou. Cadê os varões de guerra? Aleluia. Sacerdote do lar, cadê você? Aleluia. Deus não te fez vestir saia, Deus te fez vestir calça. Homem com H, aleluia. Agora cadê as mulheres? Agora baixa, pode ser jovem, pode ser adolescente, mas é mulher, aleluia. Levanta a mão para o céu, glória a Deus. Tem mães nessa noite aqui, tem famílias nessa noite aqui, e eu sei a responsabilidade que é transmitir essa mensagem. Agora as mães, misturada com as mulheres que oram, as mãos mais levantadas para o céu, aleluia. Deus tem essa palavra para você, mulher. Foi eu quem te chamei. Não. Agora todos uma só voz. Vamos lá. Foi Deus quem me chamou. Vamos lá, não. Você tem que falar com graça. Aleluia. Diga. Foi Deus quem me chamou. Foi Deus quem me chamou. Podeis assentar nessa noite. Alguém trouxe glória para Deus nessa noite? Alguém trouxe aleluia para aquele que merece aleluia?
porque já ressuscitou. Não. Alguém pode dizer ele está vivo. Alguém pode dizer nessa noite ele está vivo. Ele está vivo, ele está vivo, ele está vivo. Eu já senti a presença dele aqui nessa noite. Alguém jamais sentiu a presença dele comigo? Meu Deus do céu. Nessa noite eu quero falar sobre chamado. Aleluia. Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, o Senhor colocou no meu coração esse texto que eu trazi para vocês, que eu trouxe essa noite a vocês. O Senhor colocou no meu coração e as chamas foram ainda mais se intensificando, e eu entendi no culto de ontem que era a palavra que o Senhor queria para cá. Estava preparando ela para um congresso que eu estarei ministrando, mas aí o Senhor falou, é aqui, lá vai ser outra palavra, então amém, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Então, eu queria que vocês ficassem os olhos de vocês, por gentileza, você que trouxe a Bíblia Sagrada. Quero verbalizar o capítulo de número 31. Só mantenha aberta e olhe para mim, por favor. Eu vou ser rápida, diretiva, assertiva naquilo que Deus colocou no meu coração. Quando nós olhamos para este capítulo, nós precisamos voltar um pouco mais de alguns capítulos do livro do Êxodo. Nós podemos dizer que o livro do Êxodo, ele pode ser dividido em duas partes. Primeiro, a primeira parte é a saída, irmã Luciana, do povo aonde estava escravo, o povo que estavam padecendo na mão de quem, igreja? De quem? Faraó. Não, alguém está com medo de falar. Na mão de quem que eles estavam padecendo? Na mão de Faraó. Até as crianças sabem disso. Então, o significado do nome Êxodo é saída. Saída de algo, saída de algum lugar. E eles estavam em cativeiro, eles estavam aprisionados, eles estavam em servidão, em uma terra que estava debaixo de idolatria, em uma terra que adoravam deuses pagões. Aleluia. Eu fiz algumas anotações aqui, mas eu entendo que Deus vai mudar totalmente o foco. Aleluia. Glória a Deus. Então este povo, ele está habitando em um local de profanaria, aonde eles são profanos, aonde eles adoram deuses, como eu falei, antropofômicos. Aleluia. O que é isso, irmã Evelyn? Era deuses, aleluia, para você entender que era metade homem e metade animal. Então assim eles adoravam, acreditando que aquilo ali poderia fazer algo por eles. Mas Deus já tinha uma promessa enviada para o seu povo. Deus já não, você não entendeu. Deus já tinha lá no céu, aleluia, algo separado para o seu povo, aleluia. E eu entendo que cada chamada existirá uma ruptura na vida de alguém. Aleluia, diga comigo, chamada e ruptura. Vai ter, irmão Brunieri, porque é necessário. Vamos voltar aqui a alguns capítulos. No capítulo de número 3 do livro do Êxodo, a Bíblia vai dizer que Deus vai nos trazer uma informação. Nós temos aqui um homem chamado Moisés. Quem conhece Moisés? Aleluia. Quem conhece os 5 primeiros livros da Bíblia? Quem pode dizer? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. São 5 livros primeiros, foram escritos por Moisés. São conhecidos como Pentateucos. A Bíblia vai dizer, ele mesmo está narrando. Deus vai nos chamar e vai nos trazer algumas informações. Após a saída, após ele olhar e dizer, eu tenho uma chamada. Após ele olhar, tem alguma coisa na minha vida. Eu sou hebreu, eu preciso sair do Egito. Precisa Deus fazer algo intensificado na minha vida. Aí Deus vai dizer assim, Manete, tu não vai permanecer aqui no Egito. Eu vou te trazer para cá, para perto de mim. Aí como é que é isso? Deus vai levar a Moisés para o Monte Horebe. Aleluia. E Monte Horebe significa Monte de Deus. Vou traduzir, aleluia. Temos aqui Moisés, temos aqui uma chamada e temos aqui Moisés. A informação que temos primeiro é que ele vai subir ao monte. O monte é de quem? De Deus. Aleluia. Segunda informação que eu trago para você é que ele, Moisés, ele tem apenas consigo cuidado. Qual é o cuidado? Cuidado
cuidar do rebanho que nem era seu. Era do seu sogro Jetro, irmã Pamela. Aleluia. Então não era dele, era de Jetro, seu sogro. Terceira informação que eu tenho aqui é que enquanto ele está subindo no monte, aleluia, lá no Horebe de Deus, irmão Tiago, Deus já está preparando o anjo, aleluia, para descer lá no monte Horebe, aleluia. Não, você não entendeu. Primeiro, o monte é de Deus, aleluia. E o que ele tem? Nada. O que ele tem, irmã Evelyn? Apenas a sandália nos pés. Não, eu vou traduzir, aleluia. O monte era de Deus, o anjo foi Deus que enviou e o anjo era de Deus, aleluia. O rebanho não era seu, era do seu sogro Jetro. E o que ele tinha? Uma sandália. E quando ele sobe lá, alguém entendeu, aleluia. Irmão Bruniel, quando ele sobe, a única coisa que ele tinha, Deus tira. Não, você não entendeu, aleluia. A única coisa que pertencia a Moisés, Deus disse: tira. Glória a Deus. Tire a sandália dos teus pés, porque o lugar que tu pisa é santo. Não, você não entendeu. Vou traduzir, aleluia. Ai, meu Deus do céu. Primeiro, a chamada não começa com adição, a chamada começa com subtração. Chorarai, primeiro Deus tira. Primeiro, ai, aleluia. Primeiro Deus tira. Primeiro Deus diz arranca, para depois vir, para depois usar. Chorarai, presta atenção. E quem sobe tem que descer, e quem sobe tem que voltar. E ele sobe no monte. A Bíblia vai dizer: o tempo passa, ele desce. E quando ele desce, ele está transfigurado com a glória de Deus. Mas não era suficiente. Precisava de mais de Deus na vida dele, menos dele. Aleluia. A sandália não foi suficiente. E Deus vai falar com ele assim: vai, volta mais uma vez, porque eu vou te levar no Sinai agora. Aleluia. Capítulo de número 24 do Êxodo. Não estou mentindo, é Bíblia. A Bíblia vai dizer que agora Deus vai levar ele para o Monte Sinai. Aleluia. Aquele dia não foi suficiente para arrancar somente a sandália. Deus queria mais. Deus queria mais. Agora, aleluia, tem alguém que reclama de 1 hora no culto, 1h30. Às vezes o pastor passa 10 minutos, tá chato demais. Mas Moisés ficou 40 dias e 40 noites no pé do monte, face a face. Começa, aleluia. E já foi falado aqui, mas vale um dia nos teus atos que 1000 fora deles, aleluia. Pois é, lá estava Moisés, conversando com Deus, falando com Deus e Deus falando com ele, aleluia. E aí eu volto para cá, para o capítulo de número 31, vamos lá. Entenda. Glória a Jesus. Capítulo de número 31. Aleluia. Alguém aqui já foi diante de um arquiteto aqui? Para mandar fazer algo? Quem já foi? Olha, irmão Fábio, eu não sei falar muitas coisas dessa parte aí, que só o senhor sabe de engenharia. Mas eu entendo, estudando um pouquinho, né? Que quando um cliente vai procurar um arquiteto, irmã Nete, ele vai passar pelo brief, é assim que fala, é chique, aleluia. E vai lá todo parâmetro, vai estar o cliente e o arquiteto. Quem vai estar na hora? O cliente e o arquiteto. E ali ambos vão conversar. O cliente vai dizer: eu quero assim. A estrutura tem que ser desse jeito. Mas a estrutura, eu quero a cobertura desse jeito. Alguém está entendendo? Não é possível. Aí Deus está dizendo lá em cima do monte para Moisés: tu vai descer, aleluia, pois eu quero um santuário. Aleluia. Um santuário que também será conhecido como tabernáculo. E eu vou habitar no meio. Quando tu desceres, eu quero a cortina assim, eu quero a pia assim, eu quero a adoração desse jeito. Porque se for de outro jeito eu não recebo. Aleluia, escute, eu posso passar todos os cultos aqui na igreja, quarta, quinta e domingo, mas se eu não oferecer
a verdadeira adoração como ele quer, não é válido. Pode um irmão ser o crente Faustão, domingueiro, aleluia. Não tem problema ele ser domingueiro. O problema é ele vir não adorar. O problema é ele vir não cultuar. Mas se ele vir só no domingo e na verdadeira adoração, aleluia, Deus recebe. Deus recebe. Tá entendendo? É adoração. É o que sai. Deus está falando, ei, tu só vai ser aquele que vai planejar. Aleluia. Mas tu não vai mexer em nada. Diferentemente com Noé. Porque Deus deu toda a instrução da arquitetura de como seria a embarcação. Aí ele disse, tu vai, tu constrói. Mas para Moisés, aleluia, Maria Clara, Deus disse não. Tu só vai ver. Tu só vai mandar construir, aleluia. E quando eu estava estudando, eu fui tomada para a glória de Deus. Infelizmente eu preciso dizer isso aqui, aleluia. O tempo próprio está chegando. Não, alguém entendeu, aleluia. Margarete, não, você não entendeu. O tempo próprio está chegando, aleluia. Não vamos ficar igual sardinha, não, né? Um colado do outro. Mas eu caí aqui agora, meu Deus do céu, que não teria mais onde pisar. Mas não tem problema não. É porque Deus já está montando a estrutura. Aleluia. Quem sabe, né, irmão Fábio, da esfera? Vamos lá, entregamos o plano, toda a arquitetura e nós ficamos tranquilos. Vamos ficar tranquilos. Coloca na mão do irmão Fábio, vamos ficar tranquilos, aleluia. Presta atenção aqui, por favor. E aí, Deus vai falar assim, é assim que eu quero. É assim que tu vai executar. Mas ele, aleluia, tenho algo para te dizer. Tem um homem, aleluia, glória a Deus. O nome dele é Bezalel. Aleluia. Não vai ser você, Moisés, aleluia. Vamos na Bíblia, eu vou já encerrar. Bíblia, Êxodo 31. O como é que inicia aí? Depois falou o Senhor a Moisés. Eis que eu tenho chamado por nome de escute. Eis que eu tenho chamado. Me mostre dentro da Bíblia aonde Deus vai perguntar para Moisés, dizendo, Moisés, tu aprova? Moisés, o que tu acha? Deus não perguntou o que ele achava. Deus não perguntou, aleluia. Deus só falou, eu chamei. Deus só falou, eu separei. Não, você não entendeu, aleluia. Mas eu não vou com a cara do ciclano, não importa. Ele vai, aleluia. Mas Deus chamou, ele chamou. Aleluia, quem chama é ele, quem capacita é ele. Aleluia. E Deus, aleluia, ele capacita as pessoas, capacita os seus servos, capacita os seus filhos para executar. Voltando. O projeto na mão do arquiteto. Porque ali é firmado um acordo. Aleluia. Esse acordo aqui, essa casa que você está fazendo, ela é minha. Aleluia. Então nós estamos aqui no acordo que ninguém pode mexer. Ninguém pode alterar. Não, entendeu? Aleluia. A casa é desse jeito. Ninguém pode mostrar para ninguém. Porque a casa é minha. Está fechada, aleluia. Fechou o cliente, aleluia. E o arquiteto. Aí alguém tem que entender. Deus está falando. Sou eu que dou a estrutura. Sou eu que executo o plano. Ei, levanta a mão para o céu, por favor. Ninguém para os planos de Deus na tua vida. Oh, graças a Deus. Ninguém vai parar, aleluia. Irmão Bruninha, olha aqui para mim, por favor. Há 30 dias, quando eu estava fazendo essa mensagem, aleluia, Deus só me mostrava. E nessa madrugada, da mesma forma, aleluia, estudando, aleluia, mais uma vez a mensagem, aleluia, ali no meu sofá, e estudando e via visão, aleluia, eu não vi as tuas mãos, eu vi luva nas tuas mãos, aleluia, e eu vi dentro de uma sala, não somente você, mas vários, mas a principal era você, e ali naquelas mãos você colocava as suas mãos nessa parte da cabeça da pessoa, e naquela hora eu olhava, mas eu dizia, o que é isso? Deus está falando agora. Ele diz, diga para ela, aleluia, que no estado de Rondônia e fora dele, eu tenho escolhido ela. Não foi a
Lá atrás, quando tu tinha 8 anos de idade, quando tu ainda brincava de médica, Deus falava: separei, ungi, capacitei. E Deus está mandando eu te dizer: leva-me contigo para a cirurgia, leva-me contigo para a tua faculdade, porque a tua mão não vai ser paralisada. E aí o Senhor foi me dando a visão, aleluia. E eu vi algumas irmãs daqui, aleluia, do ciclo de oração, principalmente a irmã Tiana. Ela levantava as 2 mãos para o céu, e eu vi aquele ser todo de branco que descia no meio da igreja, pegava na mão direita e falava: aqui é minha adoração, aqui é o meu santuário. Deus está falando nessa noite, aleluia. Ele falou assim: o que eu quero construir, a tenda tem que ser móvel. Não, você não entendeu. A tenda, irmã Andressa, desmontava. Aleluia. Sabe o que estava apontando para a cruz? Porque Deus falou assim: olha, quando vocês fizerem o santuário, o tabernáculo, eu vou descer no meio. E ele já estava andando, aleluia, para a nova aliança, dizendo: lá no meio, lá no meio, lá no meio, lá no meio, eu vou enviar o meu Salvador. O meu Salvador vai ser pregado no meio, no meio. Glória! Aleluia! Escute. Chamei a Bezalel. Temos aqui, irmãos, vários irmãos que têm suas profissões. Diferentemente dos outros, uns são os cabeleireiros, outros advogados, médicos, futuros médicos, médicas, aleluia, outros peão, aleluia, e mexe com gado, aleluia. Sabe o que eu entendia? Eu vou encerrar agora. Quando criança, não quando era pequena, né? Porque pequena ainda sou. Quando criança, eu via Deus usando as pessoas, irmã Luciana, e eu pensava assim: Deus só escolhe os ricos. Deus não me escolheu. Deus não me ungiu. Eu? Pobre? Não. Nunca vou pregar. Nunca vou subir no altar. Aleluia. Mas eu entendo na Bíblia que Deus, Ele chama cada um para a sua área. Alguém entendeu? Aleluia. O problema não é eu ser médica. O problema é eu ser médica e não ter Deus na minha vida. O problema não é eu ser advogada. O problema é ser advogada e não ter Deus na minha vida. O problema não é eu ter qualquer tipo de profissão. O problema é eu ter a profissão e não ter o Deus que deu a profissão. Esse é o problema. Deus está falando: leve o teu chamado para onde você for. Leve o teu chamado para onde você for. Aleluia, meu Deus. Agora com as casadas, vamos lá, Bíblia, vai ripada agora. Olhe para mim, por favor. Você está com seu esposinho bonitinho do teu lado aí? Tá, não tá? Aleluia. E aí, o que você está fazendo para Deus manter com a chama acesa? Eu estou falando o Evangelho de Cristo. Aleluia. Será que você está impedindo o teu esposo alavancar com glória, aleluia, no chamado que Deus o separou? Escute, olha para mim agora. Tenho 15 anos de casada. No primeiro mês esse daqui sofreu. A mulher, a ciumenta doente. Mas também, né? Como não vai ser ciumenta doente com um negão desse bonito? Irmã Fagner, foi esculpido, né? Aí pra ser um combo, pra não ficar só no corpo do negão desse, eu vou colocar um nariz bem pequenininho. O nariz vai te destacar. Escute, mas é desse negão que eu tinha ciúme. Mas não era o ciúme normal, não. Aquele que diz que é com zelo, né? Era sem zelo mesmo. Menina, se o pastor desse na
briga era feia dentro de casa. Tu sorriu, tu deu a paz do Senhor, tu não sei o que, tranquilo aqui, né? Aleluia. E aí eu falei, meu esposo tem chamada. O meu esposo vai ser um pastor. E como eu serei, não é nem pedra, né? É aquela brita. Pedra de impedimento na vida do meu esposo. Alguém aqui já calçou, aleluia, um sapato com uma pedra? Você consegue andar por muito tempo com essa pedra no sapato? Quem consegue? Pois é, assim é a chamada do teu esposo. Pegou aí? Em outro tempo, só quem estava no grupo vai entender. Em outro tempo, irmã Meire, Não veio hoje. pode ir. Em outro tempo, lá atrás, se eu ouvisse aquele áudio de irmã Meire falando, pastor, com todo respeito, mas tu é um galanzão, e não foge não. Eu desse tamanho que sou aqui, não venha não, vou morder na canela. Rapaz, não ia sobrar nem cabelo de Meire, vou falar pra ela. Meu irmão, ela colocou lá no grupo, eu me diverti junto. Falei assim, é galã mesmo, mas é meu galã. É bonitão mesmo, mas é meu, aleluia. Eu não posso ser impedimento para a chamada do meu esposo. Eu não posso servir de imbecil. Você queria o quê? Um prostituto do seu lado? Você queria o quê? Um vagabundo do seu lado? Você queria o quê? Aleluia. Quem você queria do seu lado? Deus está falando. Eu estou colocando o homem de Deus do teu lado. Eu estou colocando o servo de Deus do teu lado. Para adorar, para cultuar. Imagine. Sabe quando o Luciana discutisse aqui, não? O Tiago vai cantar? Não. Aquele filme, não. Vai lá, meu esposo, vai cantar que eu estou aqui aplaudindo. Vai lá, aleluia. Vai lá que eu estou aqui aplaudindo, aleluia. Fica de pé, por favor. Escute, aleluia. Aonde você tem guardado a chamada que Deus tem confiado a você? Aleluia. Deixa eu te falar uma coisa. O meu ciúme acabou, mas o do pastor saiu de mim e caiu nele. Ei, irmão Fábio, tem ciúme da irmã Michele? Diácono Fábio, hein? Não, né? Irmão Margarete tem mais não, né, irmã Neymar? Tem mais ciúme não, né? Tem. Ei, irmão Eric. E a irmã Andressa, ciumenta? Glória a Deus. Não seja impedimento. Ambos têm uma chamada. Ambos têm um ministério para fazer, aleluia. Ambos terão que fazer uma trajetória juntos, compartilhando, unidos, aleluia. Com fé em fé, de fé em fé, aleluia. Recentemente, aleluia, esse vídeo viralizou em algumas partes das redes sociais. Talvez você tenha visto. Uma senhora de idade, aproximadamente em 90 anos de idade, conhecido como Linda, não é a Linda Inês, viu? Glória a Deus. Era a senhora Linda, que sofre de Alzheimer crítico, esquecimento, uma doença profunda. E ela foi debilitada. E a sua filha ali começa a agravar ela, fazendo alguns questionamentos, algumas perguntas. E aí ela começa a perguntar para ela: qual é o teu nome? Monete, ela disse: não sei. O que você comeu hoje? Irmã Bruninha, ela disse: comida. Comida. E foi fazendo uma série de perguntas, irmã Andressa, para ela. Aleluia. A doença tirou dela a sanidade. A doença tirou dela, aleluia, o que ela mais gostou, a intelectualidade de saber o que ela gostava mais de comer, aleluia. A doença levou isso dela. A doença levou dela, aleluia, a lembrança do que ela gerou no seu ventre. Mas aí a filha dela pergunta, Diácono Fábio, aleluia, e Jesus?
Jesus, Ele é meu Salvador. Sentiu aí a diferença? Jesus, alabaia, aleluia, vai me levar para casa. Resta pouco tempo de nós aqui na terra. Temos pouco tempo aqui na terra, aleluia. Não sei até quando Deus vai me permitir viver lado desse homem, aleluia. Ou juntamente com a igreja, eu não sei o número da minha ceia. Mas uma coisa eu sei, que aquele que tem chamado vai ter que prestar conta diante de Deus das suas obras. E a pergunta dessa noite: o que você está fazendo com o seu chamado? O que você está fazendo? Bezalel, aleluia. Eu entendi, buscando, aleluia, que Bezalel significa a sombra do Altíssimo. Deus está falando: não é qualquer um que vai construir o meu tabernáculo. Não é qualquer um que vai habitar no meu tabernáculo. Alabaxandaré, separei a Bezalel. Eu ungi a Bezalel. E Deus está falando: não importa se eu não te chamei, mas quem te chamou foi Ele. Aleluia. Deus está te chamando a atenção nessa noite para o teu chamado. Deus está te chamando a atenção nessa noite para acordar, para despertar. Aleluia. Então Bezalel foi cheio do Espírito de Deus, foi cheio de sabedoria. E não venha com essa, com o pensamento retrógrado que eu tinha, que Deus só escolheu dos das classes altas. Aleluia, não. Se você pregar dentro da Bíblia Sagrada, você vai ver, eu já falei aqui, Deus foi lá e separou, aleluia, um profeta e chamou Rebachuri Midicanda Labachandaraia e Onzecachoremecandaraia. Dizendo: tu é banhadeiro, mas eu te chamei, aleluia. Ele vai olhar para o pescador pescando lá e diz: tu não tens sabedoria humana, mas eu te encho do meu espírito. Deus vai pegar também o homem letrado, o homem, aleluia, culto, o homem renomado, chamado Saulo de Tárcio, só conhecido o conhecimento da terra. E Deus falou: agora ele vai receber conhecimento do céu. Aí Ananias vai dizer: Senhor, o Senhor chamou ele, mas ele faz isso com o teu povo. Ele diz: eu chamei, eu separei, eu ungi. Quem é você para dizer que Deus não te escolheu, que Deus não escolheu A, que Deus não escolheu B? Sabe o que eu entendo, aleluia? Enquanto nós estávamos ainda se preparando para sair do setor 26, Deus já estava preparando irmão Tiago e irmão Luciana. Deus já estava preparando irmã Dari e diácono Rafael. Deus já estava mandando, aleluia, uma socialite, aleluia. Porque quem olha assim diz: ai, é muito fácil nessa idade renunciar tudo. Não é não, aleluia. Imagine renunciar tudo, aleluia. Ver, aleluia, duas saias descendo do céu, daí uma parede, descendo do céu, aleluia. Aí Deus está falando: te coloco no meio do alto, te coloco no meio dos pequenos, aleluia, para pegar as boas novas. Aí quem olha para umas jovens dessas aqui, aleluia, não é fácil não é, mas não é impossível. Não é impossível de viver uma vida em santificação, não é impossível de viver uma vida em santidade, não é impossível, aleluia. Se eles conseguiram, nós também vamos conseguir. Aleluia. Olha aqui para mim. Glória a Deus. Não impeça o meu ministério, eu nunca vou impedir o seu ministério. Somos juntos. Olha para o seu esposo, para a sua esposa. Estamos juntos nessa obra. Olha, por favor, aleluia, os casados, aleluia, solteiros, aleluia, é para você ver. Alabaxória, bacandaraia. Vamos juntos nessa obra, aleluia. Conte comigo. Cadê o 5 de oração? Levanta a mão para o céu, aleluia. 5 de oração de mulheres. Vem aqui na frente, estenda as mãos para a igreja. Nós vamos agora orar, declarar, clamar, aleluia. E declarar, aleluia. Tem chamado, tem chamado, tem chamado. Tem chamado, tem glória de Deus. Pode estender as mãos para a igreja. Vocês que estão aí, pode fechar o olho de vocês. Cadê o jovem batizado do Espírito Santo com fama? Se você tem chamado, Deus está dizendo: acorda, desperta, desperta. Deus deu um sonho para uma jovem esses dias do arrebatamento, aleluia. E Deus está dizendo: eu estou falando, eu estou voltando, eu estou voltando, eu estou voltando.
Pai. No nome do teu filho amado Jesus Cristo. Rebacandaraia. Deus vai tomar Deus vai tomar a mocidade. Eu chamei aí com glória. Recebe aí, Maria. Recebe Vitória Arcanjo. Pode receber ele aqui, aleluia. Irmão Caleb, levanta as duas mãos pro céu. Tem fogo de Deus sendo derramado aqui. Vamos lá, ciclo de oração. Vamos impor as nossas mãos sobre a vida dos jovens agora. Vamos lá, vamos lá. Deus, em nome do teu filho amado Jesus Cristo. Deus, em nome de Jesus Cristo. Enche com teu poder. Enche do teu Espírito agora. Agora, Senhor. Derrama a brasa. Derrama, desceu. Olha aí, desceu. Desceu. Isso, enche, Senhor. Enche, Senhor. Enche, Senhor. Tem fogo. 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 Tem brasa. Tem fogo. Tem brasa. Tem fogo. Tem brasa. Tem fogo. Fogo chamada. 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 Orava, chorava, cantarei. Dá o seu joelho aqui, filha. Ciclo de oração, estenda as mãos na cara. Deus, orabaia, ela tem uma chamada. O Senhor não trouxe ela, Senhor amado, do interior. Desde criança. Deus está mandando eu te dizer: te entrego hoje mais uma pedra. Não enterro o talento que eu peguei. Tenho saudade quando tu profetiza. Tenho saudade. Tenho te preservado. Recebe fortalecimento agora. Recebe renovo da minha parte agora. Línguas é partida de fogo. Línguas estão ungidas agora. Orada surime de canalapai. Chorema surime de canalabacandaraia. Senhor, orada surime de canaraia. Chorema surime de canalabachandaraia. Choreme de canaraia. Recebe agora mais. Recebe agora surime de canaraia. A glória de Deus sobre a vida. No nome do Senhor Jesus. No nome do Senhor Jesus. Aleluia. Meu Deus. Aleluia. Glória a Deus. Entrega o microfone para o pastor da igreja. Você que tem chamada e sabe que você tem chamada, Deus está dizendo: é hoje. É hoje. Pastor Elvis. Glória a Deus. Maravilha, irmãos. Cadê as crianças? Os irmãos podem sentar. Eu quero convidar para o altar todas as crianças. Aleluia. Todas as crianças venham para o altar. Deus prossiga abençoando a vida da minha esposa, irmã Evelyn, no nome de Jesus, seu chamado, ministério, para a glória e louvor do nome do Senhor. Glória a Deus. Isso, as crianças, venham para o altar. Pode subir. Isso. Aleluia. Glória a Deus. Santo, louvado e exaltado é o nome do nosso Salvador, Deus vivo, todo-poderoso. Todas as crianças venham para o altar. Nós vamos estar orando. Este mês tem culto das crianças. O último domingo do mês, o culto. Isso, vai mais para lá. Dá um pouquinho mais para frente. Vem, velho. Isso. Deu um chute na pedra aí. Então esse mês nós temos culto de criança. Vem mais para cá vocês, vem. Pode vir.
Isso, obrigado. Vai mais pra frente aqui, vem mais pra cá, vem. Glória a Deus. Vem. Vai mais pra frente, irmã Bela, um pouquinho mais pra frente, isso. Aqui a irmã brava. A Amanda é brava. Quando eu cheguei aqui num dia com Deus, ela estava lá perto da porta. Estava com duas caras, não era uma, né? Brava. O que tu termina? Estou com fome. Meu Deus do céu, precisa de tudo isso por causa da fome. Vem mais pra cá, vem. Ah, tu não vai estar aqui não, hein? Vai tudo. Não, ela vai viajar, né? Ela vai perdoada. Vem mais pra cá. Tem mais gente lá, vem só. Isso, pode vir mais pra frente, vem. Isso. Vai lá. Vem cá, tu. Vem aqui. Glória a Deus. Fica de pé. Fica de pé. Isso. Vem cá, mais pra frente, vem. Passa aí para os outros irmãozinhos subirem para o altar também. Vem, irmão Arthur, vem também. Mas, isso. Vem cá, fica em pé, pode ficar em pé. Passa aqui, bem devagar. Pronto. Vai lá, outro irmãozinho. Dobra o joelhinho aí, dobra o joelho. Aí, você também, muito bom. O negócio é parar o Ian, né? Pronto, subindo no altar. Amém. É o matador gigante que está ali, ó. Confiado em tudo, está nos braços do Pai. O menino da cova dos leões aqui também. Glória a Deus. Levanta as mãos, estenda as mãos para o altar. Vamos estar orando, apresentando a Deus a vida de todas essas crianças. Essas crianças são bênçãos de Deus nesta terra, no nome de Jesus. Ainda que o inimigo tenta de tudo quanto é jeito, o sangue de Jesus tem poder na vida dessas crianças. Aleluia. Ore e profetiza a bênção em todas essas crianças. Bendito Deus e eterno Pai, ao Senhor oramos e apresentamos a vida destas crianças. Estende as tuas mãos, Jesus Cristo, para dar livramento, a proteção, sabedoria, saúde. Pai, os laços do adversário, quando são armados contra essas crianças, que seja desatado, que seja cortado, que a espada poderosa do Senhor corte todo o laço e derrube todos os embaraços e muralhas. Pai, que essas crianças vivam bem, obedientes, tementes ao Senhor, que sejam crianças abençoadas para a glória e louvor do nome do Deus vivo, jovens de paz, jovens pacíficos quando chegarem na mocidade. Pai, prepara eles e elas para a grande obra do Senhor nessa terra. Missionários e missionárias, pregadores e pregadoras, até os confins da terra, ganhando almas para o reino celestial. E prepara também, Senhor, tudo para que sejam perfeitos profissionais nessa terra, tementes a Deus. Aleluia. Oramos e procuramos livramento das mãos dos homens maus, dos homens perversos. Livra de todas as palavras de derrota e de fracasso e de todas as maldições. Oramos e profetizamos toda sorte de bênção no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Quem recebe, diga amém. Amém. Pronto, a igreja dá uma salva de palmas aplaudindo ao Rei Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Aí, amém. Glória a Deus. Bom dia. Puro. Amém. Pronto. Glória a Deus. Cadê? Aqui. Beleza, vai ver na cor. É a mesma. Aí. Pronto, pode começar. Ah, tem uma pequena ali também, né? Só olhando. Pronto. Já. Cadê ela? Tá dormindo? Não, deixa ela vir aqui. Ela vai vir aqui pegar, tá? Vem cá, pega aqui, Arthur. Isso, também. Pronto. E lembre-se, vocês vão abrir só depois que terminar o culto, hein? Só quando terminar o culto. Glória a Deus. Aqui. Pronto. Ela. Tem mais as crianças? Outras que assim não sabiam aqui, ó. Vem cá, deu certinho hoje. Aqui. Pega. Não. Isso. Pega o dele. Isso. Aí. Deus abençoe. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Convido a igreja a ficar de pé. Aleluia. Alguém para aceitar Jesus nessa noite, entregar a vida para Jesus como teu único e verdadeiro e suficiente Salvador? Alguém no nosso meio?
hoje entregar a vida para Jesus, para servir a Ele verdadeiramente e não se deter no caminho dos pecadores, porque bem-aventurado é o homem e a mulher que assim vive, que não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Antes tem prazer aonde? No Deus vivo e na sua lei. E na lei do Senhor tem meditado dia e noite. Glória a Deus. Alguém para reconciliar com o Senhor? Glória a Deus. Renovar aliança com o Rei Jesus? Esse é o momento. Não deixe para amanhã. O dia do amanhã não pertence a nós. É ao Senhor Jesus Cristo. E se hoje Ele te dá a oportunidade, é melhor fazer hoje, porque amanhã não nos pertence. Aleluia, Deus. Temos aqui a irmã Leiriane, a nova aliança, o pacto com o Senhor, isso é bom. Mais alguém em nosso meio? Glória a Deus. A igreja levanta a mão. Vamos orar em favor da nossa irmã, profetizar bênção na vida dela também, livramento, fortalecimento e graça da parte do Deus vivo. Ore, bendito Deus e eterno Pai, ao Senhor oramos, apresentando a vida da tua filha, cobre ela com teu sangue, livra de todo mal. Ela está renovando a aliança, o pacto, Senhor amado, feito diante do teu trono. Deus, reaviva, ajuda a tua filha, dá para ela mais do teu espírito e fortalece ela na tua presença, Pai. Oramos e abençoamos a vida da tua filha no nome do Senhor e Salvador Jesus. Quantos concordam, eu digo amém. Amém. Glória a Deus. Ontem tivemos aqui o culto, um dia com Deus, foi uma bênção. Diaconisa Lindalva está de parabéns mais uma vez. Deus prossiga abençoando a sua vida, o seu lar, a sua família, o seu chamado e ministério, no nome de Jesus. Se a igreja concorda, diga amém. Amém. Deus abençoe a vida de todos vocês, tá bom? Deus abençoe a irmandade, seu esposo Jacob Rafael, esposa, líder aí do ciclo de oração, Mulheres que Oram, todos os visitantes. Para nós é um imenso prazer, uma grande satisfação que recebemos vocês aqui nesta noite, em nosso meio, onde teve um intercurso. Ainda bem que já tinha terminado o culto. Entrou um atribulado do diabo, né? Aí teve a irmã, muito educada, pregadora, convidada, ela estava aqui sentada, e ele veio, sentou do lado dela e começou a falar palavras obscenas para ela. Ele falou: quero falar com o pastor, senta e espera um pouco que eu vou lhe atender. Aí a irmã procurou o pastor, aquele homem falou umas palavras muito feias para mim, obscenas. E depois que o senhor falou para ele esperar para lhe atender, ele me xingou todinho. Eu disse: é mesmo? Pera aí, eu vou já atender ele. Aí ele foi para ali, sentei com ele, fui atender ele. Aí eu acho que eu xinguei pouco, aí me xingou pessoalmente, na minha cara. Sabe de que ele me chamou? Ele batizou com a minha mãe. Eu falei: rapaz, só que eu não sou meu irmão mais velho. Meu irmão mais velho, se mexer com a mãe dele, é confusão na hora. Entendeu? Aí eu falei: não, você vai embora. Eu mando é Deus e falou. Aí eu falei: aqui dentro não dá para, entendeu? Lá fora, e Deus se defende. Eu não defendo Deus de jeito nenhum. Deus é que me defende. Aí quase que ele quebrou a porta, peguei ele, levei lá pro canto, falei com ele, eu falei: tu tem sorte que tá de dia. E tem muito crente aqui na frente. Aí eu olhei, a vizinha eu já sabia, a vizinha tem uma câmera ali, eu tava de cara com a câmera. Aí eu falei: se eu cair na rede, depois não tem nem como dar desculpa. Aí eu fui lá pro outro lado da rua e ficou me chamando de sem vergonha, pedófilo, pastor, safado, e só as palavras mais que dá para falar. E teve gente que ainda ficou contra mim. É incrível, mas tem crente desse jeito. Fica contra mim até que não aconteça com você. Aí você muda, né? É igual quem defende bandido e ladrão. Até que aconteça com ele, aí é bichinho, tem chance. Aí tá na mira do... maldito, é miserável. Acontecendo com a pessoa. É assim. Viu? Não fique do lado do que é mal, do que é ruim. Jesus te chamou para o lado da luz, para o lado bom. Ore por nós, por essa igreja, por essa obra. E eu creio no que a irmã Helen falou. Está chegando o tempo prova. Aí esse apertou aqui, vai ter mais uma folga, né? Mas o fogo do Espírito vai continuar ardendo em nosso meio. Aleluia. Tá com dó do bichinho? Leva para dentro da tua casa.
Tá bom? Leva para lá, vai morar com ele, vai viver com ele lá. Aqui na igreja eu sou pastor e eu estou aqui para defender. Para defender as ovelhas que aqui congrega e defender também esse ambiente em qual nós nos reunimos para adorar e louvar o nome do Senhor. Se eu como pastor não defender, quem é que vai defender esse lugar? Levante a tua mão. Deus abençoe todos nós cada dia. E as crianças se preparem aí, tá? Para o culto de vocês. Tá chegando. A regente aqui já está até... Essa aqui, cadê a Amanda? Cadê ela? Tá aí? Ela estava com uma raiva ontem, irmãos, aqui veio o dia. O que é, meu? Tô com fome. Aí eu lembrei depois que eu tinha 10 reais no bolso, aí eu chamei ela. 10 reais dá para tu comer? Mudou o modelo na hora. Tá sim, pastor, obrigado. Deus abençoe. Saiu todo. Glória a Deus. É maravilhoso. Jesus é maravilhoso. Levante a tua mão. Ore comigo. Bendito Deus e eterno Pai. Vai conosco onde vamos ao sair daqui. Que as coisas vá bem. Que tudo vá bem com esta obra. E essa obra, eu não estou falando dessas paredes, dessas cadeiras, desse sistema de som. A obra é esse povo. Que tudo vá bem com este povo. No lar, na profissão, nos estudos. E no principal, o sagrado chamado e a vocação espiritual em tua presença. Essas crianças que produzam sempre bons frutos para a louvor e adoração do nome do Senhor. Tem compaixão, Senhor, das almas lá fora que estão sofrendo no mundo do engano e do pecado. Salva e liberta, assim como o Senhor tem feito com cada um de nós. Pai, vai conosco e que a bênção do Senhor chegue nesta semana. Que os teus milagres aconteçam em nossos cultos, do meio-dia e da noite. Oramos te agradecendo, em nome do Pai, do Filho e do Divino Espírito Santo. Quantos concordam, eu digo amém. Amém. Estenda as mãos. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande e eterno amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus esteja com todos vós e todos digam amém. Palmas que louvam e adoram o nome de Jesus. Está encerrado. Venha à frente receber a unção com ordem.